Bitcoin está perdendo dominância como moeda, mostra relatório. E o que esse relatório mostrou, um relatório feito aqui pela BitPay, o uso de Bitcoin na sua plataforma caiu de 92% em 2020 para 65% atualmente. Ou seja, as pessoas estão pagando menos com Bitcoin, estão usando outras moedas, outras criptomoedas para realizar pagamento. Será que o Bitcoin está deixando de ter importância? Outras moedas começam a ter cada vez mais relevância e com o tempo o Bitcoin tende a ser apagado, esquecido? Aqui está a lista de moedas mais usadas na BitPay, ou seja, para pagamento. O Bitcoin ainda é o primeiro, está com 65%, como vocês estão vendo aqui. Depois a Ethereum vem em segundo com 15%, 13% stablecoins, 3% Litecoin, 3% Dogecoin, 3% Shiba Inu. Então, será que o Bitcoin está deixando de ser relevante, né? Pouco a pouco, ele vai sendo menos e menos usado para pagamento? Significa que outras moedas aqui vão substituir o Bitcoin como uma moeda, como uma criptomoeda mais importante? Bom, o primeiro ponto aqui é que o número de criptomoedas ou de moedas no mercado que podem existir é infinito. Então você pode criar várias moedas e quanto mais moedas existirem, a tendência é que a dominância do Bitcoin encolha. Afinal, o Bitcoin continua sendo uma moeda, só que ao invés de ser uma entre 10, vai ser uma entre 100, uma entre 1000, depois uma entre 10 mil. Portanto, é natural que a dominância dele seja diluída no meio de um mar de moedas. E a segunda questão é se isso é um problema ou não. E na minha opinião, não é um problema. Porque pensem comigo, imagine aí você que tem uma carteira com 4 moedas. Então você tem Real, Bitcoin, Shiba Inu e Dogecoin. E aí você precisa gastar, alguma hora você precisa comprar alguma coisa. Você vai gastar aquela moeda que serve mais como reserva de valor, aquela moeda que você entende que é mais valiosa, ou você vai usar para comprar alguma coisa aquela moeda de menor valor que tem risco, por exemplo, de no ano que vem nem existir. É óbvio que as pessoas tendem a gastar aquela moeda que tem menos valor primeiro, né? É essa que ela quer se desfazer, jogar fora. E existe uma lei para explicar isso, que é a lei de Gresham, como vocês estão vendo na tela, que é o fenômeno pelo qual se diz que a moeda má expulsa a moeda boa. As moedas de maior valor tendem a ser guardadas, desaparecendo de circulação. Isso aqui ficou muito conhecido, muito famoso na época do bimetalismo. Então existiam moedas de ouro e moedas de prata. Portanto, a moeda ruim, a moeda má, assim no caso, a de prata, ela tende a circular mais, porque as pessoas querem se desfazer dela, ao invés de gastar ouro. Ouro é uma moeda melhor, portanto ela vai sumir do mercado. As pessoas vão guardar esse ouro em casa e gastar a porcaria no mercado. A mesma coisa se aplica com qualquer mercado. Portanto, se existe no mercado Bitcoin junto com Shiba Inu, Dogecoin, Litecoin, sei lá o quê, as pessoas vão tender a gastar mais aquelas que têm menos valor, por exemplo, Shiba Inu e Dogecoin. Isso não mostra que o Bitcoin está morrendo, e sim que ele está fazendo a função dele, ou seja, sendo encarado pelo mercado como um ativo mais valioso, que vale a pena se guardar, se deixar em carteira, enquanto joga todo o resto, todo o lixo que concorre com o Bitcoin para fazer compra, joga no mercado aquilo que você sabe que é mais arriscado e que serve menos como reserva de valor. No fundo, ninguém quer ser holder de Shiba Inu ou de Dogecoin, nem mesmo a BitPay. Nós vemos muito mais pessoas usando o real para fazer transações no dia a dia do que ouro. E isso não torna o real uma moeda superior ao ouro, muito pelo contrário, né? Faz sentido as pessoas se desfazerem do real porque ele tem inflação, amanhã ele pode estar valendo muito menos do que hoje, do que se desfazer do ouro, que tem uma tendência de manter o seu valor com a passagem do tempo. A mesma coisa se aplica aqui do Bitcoin com relação a diversas outras shitcoins. Portanto, o valor de uma moeda está muito mais ligado à capacidade dela de ser guardada pelas pessoas e não de ser gasta pelas pessoas. A moeda que cria uma rede, um número grande de pessoas utilizando ela, é aquela que é guardada pelas pessoas com a passagem do tempo.
E essa questão de algo sobreviver mais tempo contigo me faz lembrar de vírus. Se o vírus mata o hospedeiro muito rapidamente, não tendo tempo ali de contaminar outras pessoas, ele não tem sucesso. O melhor vírus não é aquele super poderoso que entra no organismo e mata o hospedeiro em menos tempo. Esse não consegue passar de uma pessoa para outra. Esse vírus morre junto com o hospedeiro e rapidamente ele deixa de existir. O vírus que realmente tem sucesso é aquele que não é tão potente, não é tão mortal, mas ele tem tempo suficiente dentro de um organismo para começar a se espalhar, gerando uma rede de contaminação. Portanto, a gripe que a gente tem toda hora aí, ela tem muito mais sucesso do que outras doenças que tiveram ali mortalidade muito alta. Afinal, o sucesso de um vírus depende do contágio dele, de passar de uma pessoa para outra. Então, quando o Nassim Taleb falou aqui que o Bitcoin é uma doença contagiosa de forma negativa, eu interpreto isso de uma forma contrária. O Bitcoin realmente é uma doença contagiosa no sentido de que ele entra nas nossas carteiras e fica nela por um tempo considerável a ponto de formar uma rede de indivíduos que possuem Bitcoin. E ele começa a funcionar como moeda. Já as shitcoins aqui no caso, seria como uma doença, um vírus muito mortal. Aquele vírus que entra, ele tem um impacto muito alto, tem um hype instantâneo, mas da mesma forma que ele entra, ele é abandonado. Ele acaba saindo da carteira de forma muito rápida, não tendo tempo para formar uma rede suficientemente grande para se tornar uma moeda de verdade. Para quem não conhece, o Nassim Taleb, ele é o autor dos livros A Lógica do Cisne Negro e A Antifrágil, livros muito famosos aí, inclusive que eram muito venerados por toda a comunidade de bitcoiners, né? Quem gosta de Bitcoin gostava muito dessa ideia do antifrágil, de ativos antifrágeis. Ele chegou, inclusive, a escrever o prefácio aí da Bíblia do Bitcoin, que é o livro O Padrão Bitcoin. E o que será que aconteceu para esse cara virar um hater de Bitcoin do nada? Na verdade, é o orgulho ferido, né? Ele é um cara ali que era venerado pela comunidade, mas a visão política dele era contrária à da maior parte dos Bitcoiners. Então, por exemplo, essa questão aí da pandemia, ele ficou do lado oposto à maior parte da comunidade e isso acabou ferindo o ego dele e ele virou um hater de Bitcoin do nada, né? Ele confundiu as coisas, confundiu política com a questão da moeda e agora ele fala mal sobre o Bitcoin. O Bitcoin vai se espalhar e seu preço vai disparar até a saturação. Ou seja, até ele está falando que o preço do Bitcoin vai disparar, né? Quando todos os otários estiverem envolvidos, a crença dominante fará disso um investimento óbvio. Isso é fragilidade máxima, escreveu o Taleb. E essa parte final é a que eu discordo dele. O Bitcoin é o ativo antifrágil, porque é aquele ativo que é guardado pelas pessoas e que resiste com a passagem do tempo, enquanto as outras moedas são frágeis. Elas são descartadas no mercado justamente devido à sua fragilidade. Então essa parte aqui que eu não concordo com o Taleb, mas eu acho que realmente o Bitcoin funciona como um vírus, como uma doença contagiosa, né? Acabei de explicar isso para vocês. Ele vai passando de pessoa para pessoa porque ele tem tempo para que isso aconteça. É necessário tempo para se criar uma rede. E é isso que dá valor a uma moeda, a criação de uma rede. Quanto maior for essa rede, mais valor tem aquela moeda, porque você tem uma garantia de que ela vai ser aceita por outras pessoas. Já a Dogecoin, já a Shiba Inu, você não tem essa garantia. E voltando para essa notícia sobre o Bitcoin estar perdendo dominância, lá na parte final, olha o que eles comentam aqui. Pessoas gastam menos bitcoins quando o preço cai. Ou seja, as pessoas estão dando valor aos seus satoshis, gastando-os em períodos de abundância e acumulando o máximo possível em períodos de baixa. Isso também mostra como o Bitcoin é encarado como um ativo valioso. Se ele está considerado barato, ou seja, se ele perdeu muito valor, as pessoas guardam ele ao invés de usar para pagamento. Quando vocês olham aqui embaixo o gráfico, a gente percebe que sempre que a gente chega aqui a 30% do mercado, mais ou menos, com prejuízo, essa queda tende a acabar. Chega um ponto onde está considerado barato e as pessoas tendem a guardar, acumular Bitcoin ao invés de se desfazer deles. E é mais ou menos esse ponto que a gente está vendo no gráfico, né? Quando mais ou menos 30% das pessoas estão no prejuízo.
Vamos entrar em detalhes aqui para entender. Então aqui a gente está no período entre maio e julho de 2020. Vocês percebem o preço, essa linha preta aqui, né? E nesse momento aqui foi quando 30% dos investidores estavam negativos, estavam no prejuízo. E aí, a partir daqui, a gente percebe o preço subindo, o preço volta a subir, né? Mais para frente, aqui já no período entre maio e julho de 2021, vocês percebem a mesma coisa. O preço lá em cima ele cai, quando mais ou menos 30% do mercado está negativo, essa queda acaba, né? Essa linha amarela atingiu esse patamar, ó, aí a queda acaba e aí o preço volta a subir a partir daí. E é justamente o ponto que a gente está hoje, ou seja, 30% daqueles que possuem Bitcoin estão negativos. É uma hora onde, historicamente, pelo menos recentemente isso está acontecendo, né? O preço reverte e volta a subir. Exceto se a gente estiver realmente num bear market, não tiver mais ainda num ciclo de alta, né? Porque aí no bear market esse percentual pode cair para até essa faixa aqui embaixo, dos 50%, tá? Então, se entrar em bear market, pode ter bastante sangue, até metade do mercado ficar no vermelho. Eu não acho que a gente está em bear market, tá? Mas pode ser que sim. Agora, será que a gente vai ter cada vez mais e mais moedas disputando o mesmo mercado, cada vez mais opções de altcoins, e você vai fazer um pagamento, vai ter lá 50 opções de moedas para realizar esse pagamento? Será que isso realmente é viável? Eu acho que não. Porque complexidade atrapalha. Você ter alternativas ali, 2, 3 opções, é algo positivo. Você ter 50, 100 opções é algo paralisante. Não sei se vocês já tiveram, já passaram por isso, né? Na hora de escolher algum produto. Ah, eu quero comprar um produto, tá? E existem lá 2 opções. Legal, você escolhe um ou escolhe o outro, pesquisa, né? E aí você escolhe qual é melhor e compra. Agora, se você chegar lá e tem 50 modelos diferentes, você acaba nem comprando o produto, porque você não sabe o que fazer. Você não sabe qual que é melhor, nem tem tempo de pesquisar. Se torna muito complexo. Então, complexidade, ele atrapalha o mercado. Ele atrapalha essa rede que é necessária para dar valor a uma moeda ou a qualquer outro produto. E Bitcoin tem relação com isso. No futuro, eu entendo que poucas moedas vão sobrar, ou mesmo somente o Bitcoin, devido à necessidade de simplificação. Não dá para ter um mercado tão complexo para a realização até mesmo de pagamentos. Isso tem a ver com isso daqui, ó. Brasil é o país mais complexo do mundo para fazer negócios, diz relatório. E vocês acham que isso é positivo ou negativo? É negativo, é complicado, é complexo no sentido de que é muito difícil fazer negócio no Brasil, porque tem diferentes esferas de legislação, tributação, várias coisas que a pessoa precisa entender para conseguir fazer negócios no Brasil. Seria muito melhor se fosse simplificado, mas não é. Então a matéria explica aqui o que faz do Brasil mais complexo, em primeiro lugar, é a quantidade de camadas, municípios, Estado e Federação com suas especificidades de legislação e tributação. Então, quantidade de camadas. A mesma coisa se aplica para as criptomoedas. Você não quer entrar num lugar e ter que conhecer 100 tipos diferentes de blockchain ou de formas de pagamento ou de taxas. Você quer entrar lá e fazer um pagamento e pronto. E uma coisa interessante dessa matéria é isso aqui, ó. Entre os países menos complexos para os negócios aparecem no relatório, olha quem está aqui, é El Salvador. Sim, o país que adotou o Bitcoin como moeda mostra que eles realmente estão em busca daquilo que é menos complexo. Eles estão focando toda a economia nisso, inclusive a própria moeda. Então é interessante ver El Salvador aqui completamente ao contrário do Brasil, né? O Brasil está aqui como mais complexo, mais complicado, enquanto El Salvador está lá no finalzinho da lista, né, junto com outros países interessantes aqui, como, por exemplo, Hong Kong, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos.